A paz! Estamos agora com o nosso Em Comum 2, né? Quando eu falo desse em comum, é de verdade aquilo que tem sido, né, em comum entre as igrejas, a partir da pesquisa, né, estou usando dois livros, né, três autores, a respeito das igrejas que são relevantes, das igrejas que são transformacionais, das igrejas que são saudáveis, das igrejas que crescem. Nós vimos na aula anterior que um dos pontos em comum entre as igrejas é uma liderança saudável. Mas sem dúvida nenhuma, né, tudo isso ela não pode acontecer sem também uma espiritualidade saudável. É isso mesmo. Espiritualidade saudável é o segundo ponto em comum, um aspecto em comum entre as igrejas que, segundo a pesquisa, fala a respeito de crescimento. E aí, mais uma vez, é interessante, porque tanto a pesquisa da década de 90 como no século passado, né, vamos colocar assim, entre uma pesquisa e outra nós vamos ter aí quase 20 anos. E elas, interessante porque elas se completam nesse sentido, né? A DNI, né, que é o Desenvolvimento Natural da Igreja, ela vai falar sobre questões da espiritualidade, assim como também a Igreja Transforma Brasil vai falar também sobre a questão da espiritualidade. Mas o que é que isso assim, nos fala, né, de verdade? Uma das coisas que ele vai nos falar é que a igreja, mais uma vez, ela não é uma empresa, né? Como nós dissemos na aula passada. Nós entendemos que a igreja é uma organização onde nós valorizamos as questões espirituais. Então nós precisamos entender isso, que nós valorizamos questões do invisível. Nós somos submetidos à fé, onde de verdade nós entendemos que até mesmo numa aula como essa, existe, né, guerras, existe lutas, existe confrontos, batalhas espirituais, mas existe também o agir de Deus. E compreendendo isso, é interessante porque nos dois livros eles destacam dois pontos em cada um a respeito da espiritualidade. No DNI, no caso do livro, ele vai falar sobre a espiritualidade contagiante, assim como também vai falar sobre o culto inspirador. Eles destacam, né, nesses dois pontos. Daqui a pouco nós vamos ver mais a respeito. E no Igrejas que Transformam o Brasil, vai falar sobre a ênfase na oração e também sobre adoração, um ato de amor. Quer dizer, pastor, que na liderança tem espiritualidade? Lógico que tem que ter espiritualidade. Quer dizer que na visão missional, de missões, tem que ter espiritualidade? Tem que ter espiritualidade. No entanto, o que eles estão enfatizando é que as igrejas que crescem, que se desenvolvem, elas necessariamente têm dado uma ênfase nas questões da espiritualidade. Parece óbvio, né? Tudo bem, mas o problema é quando não existe um entendimento a respeito ou um desequilíbrio a respeito. Quando eu falo assim, é baseado em que igrejas acreditam que o crescimento ele é somente necessário, só acontece com esses pontos. Ou seja, tendo uma espiritualidade saudável, ela é o único e suficiente. E nós entendemos que não. Nós entendemos que ela faz parte e é uma das partes mais importantes, lógico, nós entendemos isso. No entanto, se você tem uma espiritualidade saudável, mas tem uma liderança que não funciona, se você não consegue desenvolver estratégias, que nós vamos ver mais para frente, significa que ela vai ficar em falta, né? Vai ficar deficiente. É aquele exemplo do caiaque, né? Se vocês conhecem o caiaque, você sabe que tem ali os remos, os dois remos. Se você utiliza só um remo, se você considera a oração um remo e a ação outro remo, e se você só dá importância para a oração, de verdade você vai ficar só rodando em círculos ali. Então precisa da oração, precisa da ação no nome de Jesus, certo? Nesse slide aqui eu quero só comentar sobre a citação do pastor Fernando Brandão, que está citado no livro da Junta de Missões da Convenção Batista. Diz assim: é impossível um homem realizar a obra de Deus sem buscar o Deus da obra. A oração dará vida ao líder na realização do seu ministério. Quando pomos em segundo plano esse relacionamento, não conseguimos ter êxito de maneira completa. Precisamos buscar constantemente a presença do Senhor para que conheçamos a vontade de Deus e coloquemos em prática em nosso dia, individualmente, em família e em comunidade. É importante nós destacarmos que essa ênfase da oração, ela não pode ser tida como uma programação da igreja.
Uma programação imposta, uma programação em que as pessoas têm que vir e é interessante porque em alguns momentos já vi, já participei, em que igrejas assim, maltratam até, chega até a maltratar alguns membros da igreja que não participam do culto de oração, das reuniões de oração, do círculo de oração, mas muitas vezes não compreende que de fato a pessoa ela não tem as condições necessárias de ir para esses encontros. No entanto, você consegue observar que ela é uma pessoa de oração que consegue ter essa ênfase da oração também na sua casa, também no seu trabalho, algo desse tipo. O que eu quero dizer é que nós não podemos entender que essa ênfase específica da oração, ela tem que ser necessariamente uma programação. Nós temos que entender que existe algo que já está atrelado a um segundo ponto, que é justamente da adoração. Nós compreendemos que a adoração é um ato de vida, não é um local, não é um dia, não é um horário, mas é uma forma de viver. Só que nós sabemos que é necessário que as pessoas, que os membros da nossa igreja possam experimentar isso de forma voluntária. E parece que para que as pessoas venham ter isso, nós precisamos orar. E às vezes não temos as pessoas, aquele quantitativo, mas nós sabemos que não vai haver esse quantitativo para a oração. Porque nós sabemos que existem umas questões espirituais também envolvidas. Mas o que precisa ser declarado, o que precisa ser mostrado para a sua igreja, é que a sua igreja é uma igreja de oração. E lógico, nós entendemos, por uma experiência, e várias experiências, que o quantitativo ele é importante sim, nós entendemos que o quantitativo é importante, mas ele não pode ser um crivo, um critério para determinadas coisas acontecerem. Isso é para qualquer coisa, mas eu lembro em específico que, e aí eu acho que você também tem as suas realidades, em que todas as vezes que você inicia um movimento de oração, você vai ter pequenos grupos ou até quase ninguém, ou talvez só você, sua esposa, sua família. Continue mesmo assim. Comece a criar, a pensar, a estratégia também de convidar. Veja a questão dos horários, talvez os horários não sejam interessantes. Veja as questões das possibilidades. Nossa experiência tem mostrado, por exemplo, que os nossos cultos de oração, ele tem um grupo pequeno de pessoas, mas pessoas que são comprometidas com a oração. E aí a pergunta é, eu prefiro as pessoas que são comprometidas com a oração ou um grupo grande que não tem esse comprometimento somente para fazer volume? Então, são questões que precisam ser perguntadas. Mas, na verdade, mais uma vez, a ideia é que tenha esse ênfase, que as pessoas olhem e falem assim, aquela igreja é uma igreja que tem um compromisso, tem uma espiritualidade forte. E aí, isso, eu começando com a oração, eu trago também para esse ponto da adoração, que é uma prática da vida e não uma adoração congregacional, mas é um ensinamento para que a igreja entenda que em qualquer lugar ela é uma adoradora. Nós temos falado aqui que são igrejas ambulantes, então as igrejas elas precisam ser ambulantes. Eu sou a igreja, você é a igreja, cada uma igreja tem que ser ambulante, tem que ter testemunho vivo, isso tem que estar em todos os lugares e as pessoas poderem ser impactadas pelo evangelho através daquela vida dos membros da igreja que ela faz parte e da sua igreja, da minha igreja. E às vezes nós entendemos que a adoração é um local, é um momento e não é isso que acontece. Nós precisamos, são as igrejas que crescem, que são saudáveis, que são relevantes, são igrejas que entendem o seu papel como adorador. Não sei se você lembra, nas primeiras aulas nós falamos sobre propósitos. Então, qual é o grande propósito da vida? O nosso grande propósito é ser adorador do Senhor, é amar o Senhor sobre todas as coisas. Então, nós precisamos, você líder, você precisa ensinar também para a sua igreja que esse é o grande propósito, aonde quer que ela esteja. E, além disso, um ponto que também é levantado a respeito da igreja saudável é a respeito do culto inspirador. Então vai ser colocado isso. Então observe que está dentro do mesmo grupo dessa espiritualidade saudável, mas uma das coisas que é levantada é sobre o culto inspirador. E esse é um grande desafio, porque assim, determinadas igrejas, você como pastor, você teve um determinado aprendizado e nisso você leva esse aprendizado para junto à sua igreja. E quer dizer então que culto inspirador seria eu me adaptar à igreja, seria que eu tenho que me adaptar às questões modernas. Eu não levaria por esse lado. Por quê? Porque tem pessoas que gostam muito do seu estilo de pregar, do seu estilo de conduzir o culto, assim como tem pessoas que não vão gostar do seu estilo, vão gostar do meu estilo. Aí às vezes não vão gostar nem do seu, nem do meu, mas vai gostar da igreja tal, do pastor tal. O que
isso é legal, por quê? Porque mostra que a igreja, ela é multi, né? Então você vai ver as multiformas da igreja. No entanto, nós precisamos fazer algumas avaliações, autoavaliação, avaliação com a igreja, para se perguntar se de verdade o culto tem sido agradável no sentido de adoração ao Senhor e que se as pessoas têm desejo de ficar lá no culto. Eu acho que esse é o maior balizador. Se você pergunta, né, se você vê que pessoas na sua igreja estão constantemente olhando o relógio, alguma coisa está errada. Eu lembro que quando eu dava aula, né, na década de 90 ainda, né, e eu dava aula de informática, e eu sempre gostei assim de ser um bom professor, de tentar entender o aluno e compreender a dinâmica, o fenômeno, né, da sala. E eu percebia uma coisa, em algumas matérias que eu dava, algumas disciplinas que eu dava dessa área de informática, eu lembro que algumas pessoas bocejavam muito. Então não era só uma pessoa, eram várias pessoas. Então eu entendia, se elas estão bocejando muito e tem mais de 3 pessoas bocejando, significa que a minha aula ela não está tão boa. Por que eu estou falando isso? É porque você também percebe isso. Você percebe quando o culto ele está, infelizmente, está maçante, como fala, né? Ele está cansativo, assim, o Espírito Santo está pela graça mesmo, mas assim, não existe mais nada assim que possa trazer essa inspiração como é colocado. Então, o que precisa ser revisto? É conversar com a sua liderança, mais uma vez, conversar com a sua família, com pessoas críticas, inclusive, e perguntar, o que é que tem de bom no culto? Essa é uma tarefa para você, o que é que tem de bom no culto? Eu já vivi situações, né, na minha igreja em que os líderes da igreja, os meus liderados, chegavam, tinham liberdade de chegar, pastor, eu acredito que o senhor demora muito nos avisos. Então, a partir dessa informação que muitas vezes não estava percebendo, então criamos estratégias para que os avisos fossem mais dinâmicos, mais rápidos, para não passar muito tempo. Lógico que tinha avisos que tinha que ter um pouquinho mais de tempo, mas, no geral, vamos reduzir então esse tempo, né, de chamamento a respeito dos anúncios, né, dos avisos. Então, isso é importante ouvir. Assim como também é importante você adorar a Deus. E aí, mais uma vez, vem a questão da adoração. Adore ao Senhor na sua igreja. Por quê? Porque, mais uma vez, uma das coisas que eu já vi, já experimentei, já vivenciei isso, é uma preocupação se o culto está bom, se o culto não está bom, se os visitantes vieram, se a igreja compareceu. E aí o pastor não consegue adorar. Então, existe uma questão muito técnica. Eu tenho aprendido uma coisa, eu preciso ser técnico até o momento do culto, né? Até começar o culto. Então, organizo, vejo se está tudo certo, se o som está ok, se o pessoal está bem, se a recepção está recebendo. Então, organiza tudo isso. Mas depois que começa, eu particularmente, eu me privo ao máximo de querer saber informações. É tanto que eu sento na frente. Na nossa igreja nós não temos as cadeiras, né, na plataforma, então eu sento e não olho mais para trás, só quero adorar a Deus. A única maneira de eu olhar, né, para a congregação quando eu vou estar, né, no início do culto, normalmente, quando eu inicio, quando estou ministrando a palavra, mas uma das coisas que eu faço é focar na adoração ao Senhor, para que as outras também, os outros membros, né, as pessoas que estão chegando, os nossos convertidos possam usar você como referência e falar assim, ele está adorando a Deus, eu quero também adorar, né? Lógico, não é somente no momento do culto, mas o culto ele precisa ser inspirador. O culto precisa ser inspirador. Por que não, né, fazer uma pesquisa a respeito da satisfação a respeito do culto, né? E esteja, né, aberto ao novo. Eu lembro uma situação em que eu estava ministrando louvor e sentia assim muito impelido por Deus ali de que a mensagem fosse em seguida, né? Então tá o louvor e a mensagem em seguida, porque a liturgia que se seguia, né, na igreja que eu participava era uma liturgia que tinha o louvor, tinha os avisos, né? E tinha a mensagem, ou senão louvor, aviso, mais um louvor e a mensagem. E nesse momento foi trazido, né, entregue ao pregador a mensagem. E o pregador ele ficou desconcertado, porque ele estava acostumado com um modelo. Tinha que ser desse modelo. É tanto que ele utiliza até o próprio púlpito para dizer que estava dessa forma, que não estava acostumado com aquilo ali. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que pode ser que haja situações que as pessoas não vão estar acostumadas, se Deus te direcionar, né, a respeito disso, tá bom? E, lógico, a espiritualidade contagiante.
Tudo isso, né, nós estamos falando de espiritualidade contagiante, espiritualidade saudável, mas o autor, ainda do DNI, Christian, vai falar a respeito dessa espiritualidade contagiante. Então, o próprio nome já diz, é de contagiar um ao outro. É aqueles que vivem a sua fé com dedicação, paixão e entusiasmo. Isso é uma espiritualidade contagiante. E por onde que começa isso? Pelo pastor, né? Pelos líderes. Uma espiritualidade de fé, de paixão, de entusiasmo, que é necessário que você possa motivar que isso aconteça. Uma das coisas que eu tenho também aprendido também na minha caminhada é a respeito de testemunhar aquilo que Deus tem feito. Então, sempre que temos oportunidade, estamos juntos em grupo, eu vejo extremamente a importância de que meus irmãos, os líderes, né, os membros da igreja testemunhem a respeito do que Deus tem feito. Por quê? Porque isso motiva a outros, porque sabe que a fé está viva e isso traz entusiasmo, né, isso traz paixão, principalmente para aqueles que estão se achegando à nossa igreja, à sua igreja. Amém? Então, resumindo aqui, o ponto em comum, né, esse aspecto em comum entre as igrejas é a espiritualidade saudável. E aí, mais uma vez, como é que você avalia a espiritualidade da sua igreja? Não é a sua espiritualidade, mas a espiritualidade da sua igreja. Como é que você avalia que as pessoas estão adorando ao Senhor congregacionalmente e também fora, né, dos cultos? Como é que você caracteriza a vivência de oração da sua igreja? Como é que você consegue visualizar, né, no caso, os testemunhos, o entusiasmo, a paixão das pessoas que estão na sua igreja? Bem, comece por você. No nome de Jesus, que você não entre em neurose aí. Não estou chegando àquilo, as pessoas não estão chegando. Só para finalizar essa aula, mais uma vez, lembra que eu falei que eu não olho mais para trás, a não ser que seja uma coisa que me chame a atenção, um barulho, sei lá, qualquer coisa assim, que eu tenho que olhar para trás, enfim. Mas eu não faço isso a partir de uma experiência que eu tive com Deus. Eu era pastor da juventude da minha igreja e nós elaboramos um culto temático, né, aquele culto bem envolvente com a juventude. Então estava eu, o presidente da juventude, né, e algumas pessoas que eram líderes ali da juventude, que nós chamamos JNI, né, Juventude Nazarena Internacional, e nisso esperamos que os jovens aparecessem e não apareceram. Nenhum jovem apareceu. E nós achamos estranho, né, porque isso tinha acontecido quando a gente recebe a informação de que um membro da juventude tinha convidado ele para ir para outra igreja. E aí, como era uma apresentação, né, todos foram e tudo, e lógico, depois eu fui conversar com eles para poder explicar que isso não era correto, né? No caso, essa apresentação, o líder dessa arte, né, no caso, não poderia fazer isso. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que chegou um dos líderes da juventude, chegou e falou: e aí, nós vamos fazer? Vamos fazer, sim. Mas eu fiquei muito triste, muito triste. Sentei na frente, eu gosto de sentar na frente, sentei na frente. E assim, meu coração estava muito amargurado, assim, por tudo aquilo, todo o esforço de todos, né? E senti um pouco ali daquela traição que não podia ter acontecido daquela forma, me senti traído. E Deus falou uma coisa para mim. Falou assim: desse jeito. Então quer dizer que esse culto era para esses jovens, não era para mim. Então eu entendi. O Senhor estava me chamando, estava me falando a respeito de que eu precisava adorar a Ele de forma, um ato de amor, com essa espiritualidade contagiante, com tudo que eu tenho, com toda a minha força, né? Além de estar me envolvendo nesse culto inspirador, nessa ênfase na oração. Então, isso tem que ser parte de nós, tá bom? Então, eu quero terminar essa aula orando, né? Então, eu quero que você possa curvar a sua cabeça e, mais uma vez, nós orarmos. Jesus, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por essa aula. E Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos ajudar. O Senhor venha nos ajudar. Eu posso estar ajudando, mas que o Senhor venha nos ajudar. Para que nós venhamos experimentar nas nossas igrejas essa espiritualidade saudável,
compreendendo, Senhor, que nós não estamos fazendo tudo para homens, Senhor, para egos, Deus, em nome de Jesus, mas para que as pessoas possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e que nós viemos nos oferecer como sacrifício vivo ao Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Que vá bem a sua vida, a sua família e seu ministério. E nós vamos agora para o aspecto em comum número 3.